Luzes apagadas do 0 a 300 no ar. Sejam bem-vindos ao canal 0 a 300, onde a gente fala das miniaturas dos automobilismos em geral. Hoje vamos falar um pouco e comparar as miniaturas que eu vim apresentando nos shorts anteriores para vocês, tá? Temos a Ferrari, a Red Bull, a Mercedes, a McLaren e a Alpine, tá? Vou trazer para vocês aqui elas, falar um pouquinho de cada detalhe delas e trazer comparativos. Aquele mesmo intuito que eu trouxe quando eu comparei a Red Bull e a Mercedes. O intuito de mostrar para vocês que não é simplesmente os mesmos carrinhos, cada um com uma coloração diferente representando a equipe. Tem os detalhes que a empresa vem trazendo para vocês. Futuramente pretendo trazer comparativos com as outras duas miniaturas que eu tenho aqui. Gostaria de trazer para vocês também alguns comparativos em túnel de vento. Eu criei um túnel de vento, algo simples, mas a gente vai desenvolvendo com o tempo. Vou apresentar essa ideia. Quem sabe a gente não tenta criar algo melhor, um intuito melhor, tá bom? Vamos começar olhando por cima todas as caixinhas, tá? Todas as embalagens aqui de apresentação. Consegui encaixar todos no quadro aqui, ó. Beleza. Se vocês repararem, tirando a Ferrari, todas as demais foi colocado a marca na parte superior. Caso da McLaren aqui, só na pintura em amarelo, que é aquela McLaren da pintura verde e amarela em representação ao Ayrton Senna, aos 30 anos da morte do Ayrton Senna em Mônaco, né? Alpine nas suas cores padrões. Mercedes também vindo com aquela cor que ela tentou bem padronizando nos seus carros, aquela cor mais escura, né, mais puxado pro preto. A Red Bull nas suas cores da latinha normal e, como eu disse, a Ferrari sem a marca aqui, né? Mas a Ferrari em questão, ela também é uma cor, uma pintura exclusiva. É a primeira vez que ela aparece com a patrocinadora HP, aquele primeiro momento que ela aparece em Miami com a patrocinadora HP, tá? Aqui de frente as caixas para vocês verem. Gostei da brincadeira, por exemplo, do Max Verstappen, que eles colocaram MV1, né, a sigla do nome dele. Os demais eles decidiram colocar o nome dos pilotos e o seu número, obviamente, né? Nada muito de diferente entre elas. Gosto um pouco de onde eles decidiram colocar para cada miniatura o nome do carro, como por exemplo o da McLaren, por ser uma pintura especial, colocaram o nome do carro, a McLaren MCL38, mais focada, que é do Grand Prix de Mônaco de 2024. A Mercedes só colocaram a sigla, Red Bull também brincaram aqui com a sigla, o RB minúsculo e o 20 aqui. A Alpine não teve tanta coisa, é bem simplesinha. E a Ferrari eles colocaram no centro, né? Detalhe desses carrinhos, dessas miniaturas aqui, na parte traseira. Aqui, a parte traseira das miniaturas. Aqui. Somente a Ferrari e a Mercedes é que tem selos das equipes, que eles mostram que são licenciados, né? Eles mostram que são realmente licenciados aqui, só elas, tá? As demais não tem. Bora lá, dando continuação. Não reparem que algumas têm alguns defeitos nas caixinhas, como por exemplo da McLaren, que veio com essa etiqueta. Infelizmente não consegui arrancar, eu tentei. As outras eu tinha conseguido, só da McLaren que não. E um detalhe também da McLaren, que ela deu uma descolada aqui, mas é porque foi um dos meus primeiros, né? Eu consegui, foi um dos meus primeiros. Ele, aliás, foi logo em sequência que começaram a ser esses carrinhos, eu já adquiri ele. Então, beleza, vamos lá, eu vou tirar eles das caixas. Cara, o que mais destaca pra mim aqui, já olhando a base, é o da Ferrari. Estilizaram um pouco a letra, colocaram a marca, né, fabricante desses carrinhos por outro lado, sem muito glamour, né? Eles deram mais escondida mais. Eles colocaram mais glamour no nome, né, na referência ao carro. Os demais, mesmo padrão, tirando o da Red Bull, que eles não colocaram o nome do piloto, né?
Da Red Bull, se vocês verem, eles só colocaram o nome da miniatura, mas nada de quem é o piloto. Óbvio, para quem é fã, para quem acompanha, sabe muito bem, é o Max Verstappen. Vamos começar pelas pinturas especiais, né? Vou jogar todas ali para trás. A primeira pintura especial que a gente tem aqui, McLaren, tá? Detalhe interessante, pelo que eu ouvi, né, por algumas notícias que eu vi na época, começaram a acreditar que era erro de pintura, né, não ter colocado laranja no carro de verdade, né, não ter colocado amarelo, mas parece que esse laranja era o intuito para os pilotos conseguirem ter noção, porque mudar até a cor poderia ter dificuldade de eles conseguirem acertar exatamente o momento de virar uma curva ou algo do tipo. Uma simples mudança de tom, né, da paleta de cores poderia dificultar, então eles decidiram, a equipe em si, deixar o laranja aqui, e achei bacana eles terem mantido exatamente como a equipe fez, né? Vamos lá. A gente vai trazer aqui algumas verificações. Cara, tem um dos vídeos que eu trouxe, acho que foi o da Mercedes que eu falei sobre isso, ou foi o vídeo que eu trouxe comparando a Mercedes e a Red Bull, que ó, é o único que eu tenho que veio com o pneu slick, né, o pneu amarelo. Combinou, pneu vermelho, combinou muito com o carrinho, achei bacana, mas que nem eu já disse, eu gostaria que fosse sortido, por exemplo, aleatório, ele poderia vir com um dos 3 pneus, né, até mesmo com pneu de chuva, seria muito legal, referente a uma corrida que só choveu, algo do tipo. Aqui ó, só pintura, tá, não é uma real ranhura, tem até um leve detalhe quando você passa que você sente, mas não é ranhura, não é corte para valer. Ainda assim é incrível. O capacete não tá tão detalhado quanto eu esperava, não tá nas cores perfeitas, mas é o tom do capacete, a pintura que deixa um pouco mais confuso. Aqui o que eu vejo de especial, de diferente dos outros quando eu fui comparando, é também essa ideia dos recortes que eles colocaram aqui, ó, no piso do carro, né, no sidepod do carro. Muito bem desenhado, pensaram em todos os detalhes, e a gente vai conseguir comparar alguns sidepods. Sidepod não, assoalho, perdão. Nossa, eu tô chamando de sidepod, mas é assoalho. Sidepod, agora sim, aprofundado aqui, ó, a gente vê um desenho bem aprofundado comparado às outras miniaturas, mais agressivo, muito bacana isso daqui. Um detalhe também, deixaram visível que nem o da Red Bull, né? Isso aqui eu não acho muito legal, eu preferi como eles fizeram da Mercedes, como eles fizeram o trabalho da Ferrari, de ter deixado escondido, né? Falando na Ferrari, vamos trazer ela e já começar a comparar. Vou deixar ali de cantinho e vem a Ferrari. Ferrari é o que eu tinha falado que me irrita muito. Ele não veio com aquele pininho que vem, tá vendo? Veio no parafuso. Cara, toda vez que eu quero, por exemplo, soltar ela e apresentar, é um trabalho, é chato. Por exemplo, agora, o foco principal no capacete dele. Os sucos que tem aqui no sidepod é menor, são sucos menores, tá? Não são tão aprofundados quanto da McLaren. A lateral, ó, não é tão detalhada quanto foi aqui, ó, a lateral do assoalho. Não é tão detalhada quanto estava ali, mas ainda assim é um carro, uma miniatura muito bacana. Trouxeram o detalhe aqui frontal, bem fechadinho aqui, ó, não tem o eixo do carrinho visível. E a gente vê já uma diferença também quando eu trago aqui para vocês. Ó, a parte traseira aqui desse formato de gota, onde está o número 4 e onde está o número 16. Olha como o da Ferrari é mais agressivo, ele é maior, ele é mais encorpado, tá vendo? Outra coisa também aqui, ó, a ferramenta que era para abrir as asas, os DRS da McLaren termina, e o da Ferrari ele vai até a asa, ele chega a encostar, eles criaram um fiozinho, que de novo eu acho muito melhor esse que tem na McLaren e o que tem na Red Bull, por exemplo. Eu acho muito mais bonitinho quando eles não inventam. Aqui, ó,
aqui no assoalho, aqui na frente, ó, mais agressivo. Aqui onde eu tô batendo o dedo, bem mais agressivo. E o detalhe também, como é invertida aqui a caixa de correio. Eu chamo de caixa de correio, mas é a entrada de ar. É invertida, tá vendo? Ela é feita para receber o ar e forçar para dentro, não aqui o contrário, que é o ar, ele escorre para baixo, né, no formato da gota do carro. Agora vamos para as pinturas comuns, né? Vamos deixar por último, vamos puxar aqui o próximo mais, né, da Mercedes, o George Russell, George Russell, miniatura dele, ó, não é tão agressivo que nem o da McLaren e mais longe ainda do da Ferrari, só que é mais encorpado aqui, tá? Bacana também, já tem diferença. Aqui também não tem tanto detalhe lateral que nem tem o da McLaren, mas ainda assim tem mais do que o da Ferrari. Bico dianteiro mais fino. Na hora que eu puxar ali os dois, você vai ver que o bico dianteiro ele é mais fino do que das outras duas miniaturas. Ó, por exemplo, vamos pegar a Ferrari aqui para comparar. O bico dianteiro mais fino do que o da Ferrari, tá? Olha a entrada de ar, o side pod também desenhado diferente. As entradas de ar aqui, ó, bem diferente, tá? Tem um formato como se fosse um triângulo apontando pro piloto, né? É interessante. Aqui mais agressivo, mais encorpado essa curva aqui do carro, da miniatura. Também, sem sombra de dúvidas, elegantíssima essa miniatura. E de novo, comparado com a McLaren, da McLaren continua sendo mais fino aqui a parte inferior indo para a asa traseira, tá? Bacana, lindo também. Sem sombra de dúvidas, um ótimo carrinho. Próximo. Esse aqui eu vou deixar por último. Vamos trazer da Red Bull, que é tão encorpado quanto. Cara, da Red Bull eles trouxeram o detalhe mais interessante que veio do carro de 2024. Isso aqui, cara, como é agressivo. Isso aqui eu gosto de chamar de ombreira. É extremamente agressiva. E tá aqui, eles colocaram na miniatura. Se você ver de frente, ela é extremamente agressiva. Vem do Halo e vira uma ombreira mesmo para trazer aqui, ó, para cá. Side pod mais puxado pro zero, né? Aquele side pod zero, muito bacana, bonito demais. Pintura do capacete do piloto, ótimo. Aquele recorte de detalhe aqui, ó, na asa traseira, bacana também, recorte lindo. Isso aqui eu não gostei. Side pod, assoalho liso, sem detalhe, nenhum recorte, nenhuma menção de detalhe. Isso aqui, ok, né? E a mini caixa de correio que tem aqui, ó, eles colocaram na entrada de ar do carrinho, colocaram a mini caixa de correio, muito bacana. É uma miniatura bem feita. Mesmo detalhe da McLaren que eu não curti, né, de ficar visível, mas ok. Eles trouxeram, se vocês for olhar para cada carrinho, tem alguma coisa diferente, alguma coisa própria deles, como por exemplo isso aqui é de cara. Quando você olha, isso aqui é um ombro, é como se o carro tivesse um ombro. Eu acho muito interessante isso. Decidiram trazer essas, não sei exatamente para que funciona, mas aqui no caso trouxeram também, não deixaram igual todos os outros, como no da Red Bull tem dos dois lados, eles colocaram. Se você ver McLaren, Ferrari e a própria Mercedes, só tem de um lado, tá? Mas ainda assim, cara, onde eles tiveram riqueza de detalhes, eles colocaram, e que eu achei extremamente bacana. Agora, a cor de bala, né? Minha esposa chama que isso aqui é cor de bala, é o carrinho que dá vontade de comer. É engraçado quando ela fala, mas eu acho que é o carro que tem menos cor. Mesmo que tenha o tom de rosa, o azul, né, colorido, cara, é muito preto.
Mas aí não é culpa da fabricante, isso aí é a ideia, né, da própria equipe, é aquela, vamos tirar a cor para ser mais rápido, mas se todo mundo faz isso, logo ninguém tá ficando mais rápido, né, ficando mais leve. Mas ok, a gente não discute, a FIA já fez a sua parte agora de pelo menos 50%, 55% a 50% dos carros tem que estar pintado, vai ser melhor nos próximos anos, mas vamos lá. Cara, comparativo, aqui, SidePod, extremamente agressivo, cara, são curvas bem agressivas dentro dele, é extremamente aprofundado, é quase como se isso aqui fosse uma asa à parte, ele, quase como se não fizesse realmente parte do carro. Parte traseira é o que tem a maior parte traseira, é muito encorpada essa parte do carrinho aqui da miniatura, reflete muito ao que é da Fórmula 1, né, o que é de verdade. E o mesmo vale para o bico, é o maior bico que tinha de 2024, era ele, é o mais encorpado, olha isso, extremamente grande também, comparado aos outros, é o maior que tem. O da Mercedes é o menor e o deles é o maior, eles ganham da Ferrari, ganham da McLaren, né, óbvio, os dois são muito próximos, da Red Bull também, que é um dos mais finos, mas ainda assim não tanto. Vamos lá, detalhe que eu percebi também aqui, ó, aqui eles deram uma trabalhadinha também no SidePod, ficou legal, colocaram no assoalho, colocaram os detalhes do assoalho, eu achei muito bacana, pensaram nisso aqui, só que pra mim é o carro que é mais visível quanto tem de diferença. Vamos colocar o campeão e a campeã de construtores para vocês terem ideia. Próximo aqui, são as que têm maiores diferenças em si, aparentes. Extremamente fundo aqui no SidePod do carro, agressivo na parte traseira aqui, né, muito agressivo, quase reto, parece ser um bloco mesmo, um bloco de motor, é como se tivesse colocado um motor não em formato V, né, aquele formato H, que é reto, comprido, como se tivesse forçado o motor aqui dentro, né. O recorte na asa traseira aqui da Red Bull, as ombreiras da Red Bull, extremamente diferente. A McLaren, o básico, né, o que tem tudo um pouco, mas ainda assim a aprofundação no SidePod não tanto quanto aqui. Um detalhe menor na parte traseira, mais encurvado, né, mais sutil no desenho, não é agressivo que nem um deles. Esses dois para mim é extremamente agressivo. E aí quando a gente traz as outras aqui, a gente também vê algumas coisas diferentes entre elas. Por exemplo, Ferrari também tem esse tom de aprofundar mais menos, e aqui termina antes. Se você ver, ó, o da McLaren, ele termina bem próximo dos eixos do carro. Aqui ele parece que acaba antes, vira assoalho e aí vai para as partes do eixo, suspensão. Mas tá aqui, é o que eu gostaria de trazer para vocês. Eu vou fazer takes agora, colocar para vocês alguns recortes, alguns detalhes que eu percebi aqui de comparativo. Vai ser um vídeo mais trabalhando nessa questão e não comparar agora, de imediato. E aí vocês vão verem as diferenças que tem, entender que é um colecionável que vale o preço. Eles têm diferença, não é só a cor e já era, e colocar o nome do piloto, capacete do piloto. Não, tem muito detalhe, é rico em detalhes. Os patrocínios, é maravilhoso, eles colocam todos os patrocínios, é tudo bem feito.
E aí, gostaram do que vocês viram? Os comparativos? Comentem aí se achou bacana a ideia. Agora pretendo trazer as miniaturas antigas para vocês, a miniatura do Senna, do Alonso que eu tenho aqui e as outras também que estão a caminho. Também vou apresentar para vocês também a ideia do túnel de vento. Aqui é para a gente poder ver como funciona cada uma dessas aerodinâmicas aqui. Eu vou brincar um pouco com essas ideias. Se gostaram do vídeo até agora, se assistiram até o momento, não se esqueça de curtir, de se inscrever para ver mais e até a próxima largada.